Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Ferrari, estou aqui para receber meu convidado especial de muitos anos de convivência na época da Distro, Sérgio Capel. Sérgio Capel é engenheiro, especialista em gestão estratégica, mestre em engenharia de produção e sistemas. Vivência profissional de mais de 40 anos. 10 anos com consultoria empresarial, executivo na CRT, Souza Cruz, RBS, Distro, Spectro, entre outros. Consultor na época da 90 e depois no século 21, nas empresas de tecnologias do Celta e da CAT. Várias empresas como 4S, Rivax, Pixion, Brasmetec, em Florianópolis. Tudo bem, Capel? Bom dia, Ferrari. Obrigado pelo convite. É um prazer estar convivendo novamente contigo. Nós tivemos uma experiência interessante, praticamente 5 anos na Distro, né? De meados dos anos 90 até o ano 2000, vamos dizer, né? Nós sempre tivemos muito bom relacionamento em áreas diferentes, né? Então, aí eu vou deixar contigo aí as questões que tu queira colocar, que eu possa contribuir com os nossos Show de bola. espectadores, né? Temos uma expectativa aqui de vários assuntos interessantes para a gente trocar figurinha, somos profissionais que agora estamos caminhando para um processo de tentar ajudar as pessoas das gerações mais novas a mudarem as suas interpretações de vida. Então, a gente tem bastante assunto aqui para trocar aqui na nossa conversa. Uma coisa que chama atenção é o trabalho que você tem feito recentemente aqui dentro de um portal chamado Escola, Trabalho e Vida. Tem uma quantidade enorme de artigos, temáticas globais, falando sobre mindset de empreendedores, que parece refletir a vida profissional, que são a tua própria vida profissional, né? E os trabalhos de consultoria. Você vê isso como sendo uma forma de tentar fazer o mundo ser melhor? É o teu objetivo de fazer esse processo acontecer, de chegar e fazer a geração mais nova ser impactada? Com certeza, Ferrari. Existe uma frase muito interessante que acho que a gente pode começar com essa frase, porque a gente vai estar falando de pessoas, vamos começar falando de mim, mas depois nós vamos passar para as pessoas com quem eu tenho preocupação, né? A Escola Trabalho e Vida é dedicada para passar conteúdo para pessoas que precisam ter conhecimento e evolução, né? Então, existe uma frase que diz assim: quem não planeja um futuro, colhe um destino, né? Então, isso é super importante, né? Então, tipo assim, o meu futuro, eu planejei ele. Esses tempos nós conversamos com um conhecido comum nosso, eu vendendo o meu peixe de consultor para ele, explicando o que eu estava fazendo. Ele disse: ô, cara, há quanto tempo? Eu digo: não, estou trabalhando, estamos aí, nunca parei, né? Nunca parei. Então, e justamente a Escola Trabalho e Vida foi a minha opção, porque entre os anos de 2009 e 2012, 2013, mais meados de 2012, eu fui professor universitário no Senac e na Borges de Mendonça. E aí, as crises do Brasil, problemas do ensino, eu era professor contratado, encerraram o meu contrato. Eu digo assim: tá, vou ter que montar a minha escola, né? E aí eu comecei a escrever, como eu sou engenheiro, como eu tinha uma vivência na área de gestão e na área de TI, de informática, né? Eu peguei e montei o blog com duas vertentes: trabalho e vida, para tentar passar experiências de trabalho que eu tinha tido, e de vida para servir de um bom exemplo, vamos dizer assim, porque nós estamos hoje carentes de bons exemplos, né? Sim, mas eu entendo que a gente tem sempre um objetivo de provocar um impacto no mundo, né? E o fato de você chegar a escrever um artigo e ficar disponível na internet é com a expectativa de que aquele valor que você está construindo seja percebido por alguém e que faça impacto na vida daquela pessoa, certo? Justamente, mas estou dizendo, então o que aconteceu? Quando esse amigo falou assim: cara, pensei que tu tinha te aposentado, ele usou essa expressão, eu digo: eu nunca, lembra da minha frase, quem não planeja o futuro, colhe o destino? Eu nunca me vi aposentado.
Embora eu, profissionalmente, em 2013, naquela coisa de CLT, eu me aposentei. Simples assim. Mas nunca parei. Por quê? Porque eu digo assim, porque trabalho para mim é parte da vida, entende? Eu não sei viver sem trabalhar. Mas não é trabalhar no estresse, sofrer para trabalhar, é trabalhar com prazer, entendeu? Então, uma coisa que me dá prazer, e porque assim, eu sou um engenheiro na área, a minha formação é em eletrônica, mas assim, o meu primeiro trabalho mais como engenheiro foi na RBS. E a RBS, assim, eu trabalhava na Souza Cruz, que era uma multinacional, mas eu era supervisor de produção. Então, eu fazia um trabalho de supervisão das linhas de produção, então eu trabalhava com gestão. Meu negócio, então, na Souza Cruz era gestão. Aí eu trabalhei 4 anos e meio, 5 anos. Aí a RBS me contratou e me colocou como gerente de treinamento. Eu digo, pô, um negócio diferente isso, né? E me deu um espaço e eu montei um centro de treinamento na RBS em Porto Alegre, entendeu? Então, e rendeu muito bem, tipo assim, teve muito êxito, treinamos centenas de pessoas, tanto profissionais de mais alto nível de software, de hardware, como cameraman, repórter, esse tipo de pessoas foram treinados nesse ambiente. E isso me abriu, assim, tipo, nossa, que interessante esse negócio de treinamento, entendeu? E me encantei com isso. E esse foi o meu início, vamos dizer assim. Provavelmente foi a primeira experiência que você teve de tentar impactar a vida das outras pessoas de forma direta, né? Com certeza, porque a gente tem um autor, que é o Noam Chomsky, que diz assim, as pessoas não sabem que não sabem, entendeu? Então, é uma coisa curiosa, porque sendo instrutor, pegando o cameraman, de uma câmera que tinha chegado da Sony do Japão, com o manual da câmera complicado, a gente já chegava o manual da câmera, chegava em inglês. E o inglês traduzido do japonês. Então, já tinha problemas no manual em inglês. E nós fazíamos uma tradução, eu tinha 2 pessoas de tradução, 2 meninas, né? E nós fazíamos uma reengenharia no manual da Sony, da câmera. E aí o pessoal que até então não usava plenamente os recursos da câmera, começaram a usar o recurso da câmera. Então, assim, isso mudava a vida do cameraman. O cara ficava um bom cameraman. Quer dizer, você trabalhava o eixo mais racional, mais técnico da pessoa, você já conseguia fazer a transformação da pessoa. E a gente está num processo de transformação mais radical, porque essa informação técnica está ficando cada vez mais disponível de forma de graça, né, na internet. A gente tem muita coisa disponível e as coisas estão começando a forçar as pessoas a buscar as coisas que fazem estejam mais conectadas com o propósito pessoal de cada um deles, né, de cada uma das pessoas. Isso está sendo um baita desafio, e a gente estava falando um pouquinho antes da conversa, falando sobre como os influenciadores estão fazendo impacto sobre esse tipo de impacto no sentido de propósito de cada uma das pessoas, e a gente está vendo que é o lado técnico, saber alguma coisa técnica, talvez cada vez movendo menos as pessoas, e a gente está querendo fazer esse lado técnico, ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando não o lado técnico, mas o lado um pouco mais de envolvimento irracional, né, no sentido de emocional, de chegar e estar mais voltado para fazer sentido para o que vai acontecer na vida da pessoa. Isso é um desafio absurdo, né? E eu acho muito curioso a gente estar passando por um processo de mudança desse tipo. A minha preocupação sobre o ponto de vista, assim, e a minha experiência que eu também tive como empresário e vendo por esse processo, é que a gente está convivendo com essa transição e está tentando lidar com como a internet está fazendo esse processo de mudança acontecer de forma drástica, né? É verdade, e isso que tu está falando, assim, tem muita importância pelo seguinte, no caso da Digitro, que foi a segunda experiência em treinamento, porque eu antes da Digitro, eu tive outras experiências, né?
Porque, na verdade, eu fui para a Distro como consultor. Eu fui dar uma consultoria para a Distro numa área específica de uns equipamentos que eles tinham, né? E aí eles acharam interessante o trabalho, coisa e tal. Disse, Capo, quem sabe então tu trabalha aqui conosco? A empresa era pequena, tinha 70, 80 pessoas ainda lá na Trindade, onde ela iniciou, né, na ACAT, né? A Distro iniciou na ACAT, né? Então, ali na Distro, eu já consegui ver a diferença em relação àquela minha visão anterior de RBS, onde se treinava a coisa mais técnico-operacional. Na Distro já havia uma demanda de relacionamento interpessoal, de comunicação, de coisas humanas. As pessoas estavam um pouco agoniadas, assim, sabe? Nessas questões, né? Já estava começando a acontecer os processos de mudança e ninguém entendia, né? Sim, sim. E me preparando para essa nossa conversa, eu fui ver, por exemplo, quando às vezes as pessoas não sabem disso, uma coisa muito óbvia. Por exemplo, o meu neto, que tem 8 anos, pensa que o Google sempre existiu, que o YouTube sempre existiu. Então, é o seguinte, o YouTube, que foi um ponto de descontinuidade no streaming, na tecnologia de vídeo streaming, ele é de 2005, pessoal. Né? Ele foi gerado em 2005 por 3 jovens visionários, empreendedores. Ele, só em 2006, eles trabalhavam em cima de uma pizzaria, numa dificuldade tremenda, eles não tinham nem divisórias, eles eram separados por cortinas, entendeu? Aí, em 2006, só em 2006, o Google entrou como sócio majoritário, e eu diria assim, o modelo do YouTube criado pelos 3 empreendedores, que nem sabiam direito o que ia sair dali, é completamente diferente do modelo que depois, quando a Google botou a sua mão, a sua tecnologia, virou outra coisa, mas vamos dizer assim, o YouTube é de 2006, 2007, tem 12, 13 anos aí, apenas, né? E aí eu fui ver o vídeo streaming mais profissional, porque isso é uma coisa que em 2001 e 2002, eu dei uma consultoria para uma empresa chamada 4S Informática. Ela também nasceu na CAT, virou uma grande empresa, né? É o único empresário de tecnologia, até então, agora já tem outros, mas é um empresário de tecnologia milionário, né? O Celso Schmidt, né? Ele ficou milionário com a tecnologia, vendendo equipamentos para televisões. Ele vende equipamentos aqui de Florianópolis para Globo, para Band, para o Brasil inteiro, cara, né? Desde 96, 97. Ele iniciou nos anos 90 a fazer isso. E em 2002 ou 2001, que eu estava dando consultoria para ele, eu disse, Celso, pô, tu tem esses servidores com terabytes, quando não se falava em terabyte, ele tinha servidores de 2 ou 3 terabytes, que eram, assim, um fenômeno para a época, né? Eu digo, pô, Celso, a gente poderia fazer um negócio, sugerindo para ele, né, de provimento de vídeo, como se fosse uma videolocadora virtual. E aí a resposta do Celso, especializado para mim, diz assim, não, Cap, é que não temos condições, por causa que o vídeo streaming exige banda larga, e a nossa internet está muito devagar ainda. E estava devagar, né? Porque estou dizendo só em 2007, 2008, 2009, talvez, que a nossa internet virou, tanto que a Netflix entrou no Brasil em 2010, 2011. As empresas, o pessoal que foi mais louco, que fez uma aposta dizendo assim, daqui a uns 3 ou 4 anos vai ter um pouquinho mais de internet, e teve essa visão, acabaram ganhando os louros de ter sido desbravador, né, da exercício. Então, essa é uma pergunta difícil, né? Você, não dá para fazer, mas vai dar. Então, assim, será que não dá para começar e para preparar o terreno, né?
Tem que ser mais estratégico, né? É uma coisa complicada você chegar e pensar que poderia estar lá se tivesse assumido o risco. Sim. Realmente, eu concordo. Mas, assim, voltando à discussão que a gente estava falando sobre a questão de transformação, eu queria puxar o assunto da percepção que tu tivesse com respeito aos empresários que tivesse contato. A gente tem um problema muito sério, por exemplo, dentro do trabalho que a gente está fazendo dentro da Raise Hands, por exemplo, é de explicar para o pessoal que está tocando as empresas que comunicação ficou um elemento essencial para poder fazer negócio. E a gente tinha um problema sério de comunicar com os funcionários, né, dentro da empresa, mas que é o processo de treinamento, é uma atividade de comunicação que você está fazendo, talvez um pouquinho mais formal, mas o processo de comunicação para dentro e para fora virou chave para viabilizar como negócio hoje em dia. Verdade. E o que eu vi, assim, eu conheci muitos empresários, né? Os empresários com quem eu trabalhei, ou como consultor, ou com quem vamos até separar, porque a relação se torna diferente. Eu fui executivo de vários empresários, eu diria no mínimo 6 ou 7, né? Não estou me lembrando direito, mas 6 com certeza, né? E aí, vendo eles como líderes empresariais e vendo, digamos assim, o que movia os empresários do século XX, era o projeto, o produto, a engenharia do produto, era a engenharia do produto, a tecnologia, o mercado e o lucro, entendeu? Então, tipo assim, mas tem as pessoas, que problema as pessoas, as pessoas são um problema, entendeu? Sim, o problema é RH, o RH resolve, né? Isso, ótima palavra que tu usou. Inclusive, a área era chamada recursos humanos, porque as pessoas eram encaradas como recursos. E hoje, né? era mais um recurso dentro da equação de fazer o produto, com a tecnologia, com a engenharia, e etc., com software, com hardware, tinha essa variável das pessoas, recursos humanos. Hoje está se chamando isso de potencial humano, área de gestão de pessoas, entende? O humano realmente readquiriu, mas isso foi só no fim dos anos 90, início do século 21, entendeu? E algumas empresas ainda estão com a mentalidade do século 20, entendeu? E tem um monte de empresário que eu tenho acompanhado, e assim, é uma coisa que até eu já estou praticando bastante, sob o ponto de vista de estratégia, é que a gente contrata já as pessoas pela capacidade de se motivar e fazer as coisas. O lado técnico é uma coisa até fica irrelevante, porque qualquer coisa ele aprende, vamos dizer assim. Se você tiver propósito, tiver virtudes no sentido de chegar e quer fazer a coisa de forma honesta, com esforço, e tendo esse lado resolvido, o lado técnico começa a ficar menos relevante, não é uma coisa mais crítica. Tem muita gente, empresas já contratando profissionais sem verificar se o cara está realmente formado em alguma faculdade ou até segundo grau. Exatamente esse componente comportamental e moral. Moral, dentro da palavra moral, a gente fala de valores, de ética, de humildade, de simplicidade, de ser autêntico, de não ser egoísta. Tá tudo isso dentro dessa palavra moral, né? Então, esse lado moral, ele nem sai das escolas, ele sai das famílias, né? Então, tipo assim, se tu pegar agora vamos falar uma linguagem tecnológica, que talvez muita gente de tecnologia vai nos assistir, esteja nos ouvindo. Se nós pegarmos as pessoas como se fosse um hardware, né? O corpo da pessoa como se fosse um hardware, aí aparece a altura, se precisa ser forte para fazer o trabalho, essas coisas assim. Mas a parte de software da pessoa é exatamente essa parte moral e comportamental. E os empresários, no entendimento, ainda estão no processo de transformação, que a gente acha que vai levar uma geração ainda para ter empresários realmente voltados para a valorização desse lado de propósito das pessoas, né? Ou vocês acham que já está acontecendo?
Eu te diria até que já está acontecendo, e eu posso te falar isso com uma certa propriedade, porque eu tenho um filho de 40 anos, e o meu filho de 40 anos é CEO da Seventy, entendeu? Então, e ele é interessante, não, Sim. eu estou vendo ele agora nesse processo de pandemia, todo o trabalho que ele teve, a preocupação que ele teve com as pessoas, que as pessoas tiveram que trabalhar à distância, as pessoas foram para casa, ele também trabalhou de casa, agora ele está voltando para todo mundo em home office, agora ele está voltando para a empresa e até agora de um grupo lá de 50, 60 ou 70 pessoas, que é essa empresa hoje, já tem 12, 14 pessoas presenciais lá com ele. Mas eu digo assim, por exemplo, a Agnes, a Pixion, empresas bem de bom nível do nosso Mercado ecossistema aqui, local aqui, né? Nosso nós mercado temos um de empresas de ecossistema, tecnologias. nós temos um arranjo produtivo de eletroeletrônico e software aqui, né? É, eu diria assim, todos são empresários na faixa dos 40 anos, eu diria. Entre 40 e 50 anos, é uma geração, graças a Deus, meu filho nasceu em 1980, né? Então, essa geração dos anos 80 aí é uma geração, parece bem interessante, já veio com essa visão do humano, né? Eu achei muito bacana. E aí a gente caminha para uma posição da visão do próprio empresário, né? Porque, digamos, o empresário começa já a perceber que precisa verificar profissionais para trabalhar na empresa que tem uma postura já de automotivação, que é desenvolvimento pessoal, que é mais do que apenas o lado tecnológico. Mas os empresários também têm que caminhar nessa posicionamento. Eles têm que começar a chegar e perceber como é que é o que faz a empresa dele existir, é a energia que ele bota para aquilo acontecer. E isso não é um lado técnico, não é simplesmente porque ele estudou uma engenharia ou como é que é a computação que vai fazer ele fazer uma empresa fazer sentido. A empresa vai fazer sentido porque ele botou sentido, que ele trouxe do lado pessoal dele, né? Verdade. Ferrari, assim, ó, é importante nós separarmos. Tu sabe que eu escrevi um livro sobre empresas de base tecnológica, que eu chamo de gestão EBT. Eu até grifei isso como um domínio. Eu tenho esse domínio que é o meu portal, né? Porque, o que eu considero a EBT? É uma empresa de base tecnológica, mas ela já é uma empresa já amadurecida, ela já está acima de 50 funcionários, ela já tem mercado, já tem produto, já tem faturamento. Isso é uma coisa, ok? E este nível que eu estou falando, que hoje tem uma geração na faixa dos seus 40 anos. Mas nós temos que lembrar, Ferrari, que tem um mercado nascente muito forte das startups. As startups hoje têm jovens de 18 anos, de 19 anos, que são donos de uma empresa, entendeu? E aí tá complicando, porque ou eles, isso é a minha percepção, isso não necessariamente é uma verdade, tá? Mas eu já vi na prática alguns que são até muito focados na tecnologia, no produto e no mercado. Super focados. Parabéns pelo foco, que é uma virtude. Foco, né? Mas não são preocupados com as pessoas, vivem se brigando com as pessoas, tipo assim, né? E as empresas, às vezes, ficam anos com aquele tamanho de 8, 10, 12 funcionários, 5, 6, entende? A empresa não vai para um ambiente de EBT, onde a empresa cresce, se desenvolve, não está dando nem tempo, porque eles estão montando, às vezes, a empresa com 18, 19 anos, aos 20 anos a empresa é comprada, ou entra um investidor, e aí eles já entram a reboque do que o investidor coloca como regras do jogo, de boas práticas, né? Porque o investidor quer que a empresa seja bem gerida, que a empresa que as pessoas sejam bem tratadas,
que existam indicadores, entendeu? E isso tudo para o jovem que tinha a startup dele, que tocava do jeito que ele queria, já ficou diferente, entendeu? Eu entendo o que está dizendo é que já existe um processo de seleção pelo lado comportamental para os funcionários. Os empresários com melhor visão já estão começando a escolher melhor. Mas no lado dos empresários, o mercado ainda está valorizando pessoas com perfil muito técnico e querem considerar empresas como máquinas ainda. Esse processo não aconteceu lá, é isso? Nas startups iniciantes, sim, porque o pessoal está muito agoniado, muito preocupado. Os tempos, a velocidade, 1 ano, 2 anos, muda a tecnologia, então o cara tem que dar um jeito de ter sucesso em 2 anos. Ele quer ficar rico em 2 anos, sabe? E as pessoas sempre pegam, já que a gente falou do YouTube, né? Os caras do YouTube, eles ficaram ricos em 2 anos, né? Sim, mas acho que esse é um lado do que a gente tem dificuldade no lado do Brasil, porque a gente tem uma visão ainda de valorizar muito o lado técnico. Eu acho que lá nos Estados Unidos, um investidor e coisa parecida, vê um garoto com muita energia para fazer alguma coisa, ele dá a liberdade para ele fazer alguma coisa, para fazer uma experimentação, alguma coisa que faça impacto na sociedade. E Sim. A gente ainda tem um enfoque, tipo, o cara está chegando lá e não está trazendo dinheiro, como é que a contabilidade não está mostrando que não está trazendo lucro, então não está dando certo. Eu acho que a gente está numa posição muito rasa, no sentido que a gente não está buscando as transformações na sociedade que são possíveis através dos processos de empreendimento. E a gente está deixando isso rolar. A gente não está fabricando empreendedores de impacto, né, na sociedade. Não, a gente está fabricando empreendedores para tirar dinheiro do mercado, vamos dizer assim. Isso. Então, tipo assim, recentemente, deixa eu só voltar um pouquinho para as pessoas não perderem o fio da meada. O meu blog, Escola, Trabalho e Vida, que eu falei que iniciou só com duas abas, vamos por assim, né? Que era Trabalho e Vida e Mundo Digital, porque eu estava na coisa do TI, da banda larga, da internet, esse tipo de coisa, né? Eu tive que, como ele é de 2004, em 2005, 2006, eu fui obrigado a colocar mais 2 abas. Qualidade de vida, né? A questão qualidade de vida hoje ela é extremamente relevante. Tem pessoas se mudando para Florianópolis, talentos, vamos dizer assim, que estão vindo para Florianópolis em busca da qualidade de vida, justamente porque isso é um valor que as pessoas estão levando em conta. E junto com a qualidade de vida, nós temos que lembrar que vem a saúde, né? Saúde é uma decorrência de uma boa qualidade de vida, né? Então, isso que tu está comentando realmente é muito importante, porque se o empreendedor, tanto o empreendedor já mais amadurecido, quanto os jovens empreendedores, as pessoas às vezes usam as palavras têm poder e as pessoas não gostam de usar porque a palavra é feia. Ganância, cobiça, são tudo palavras, mas às vezes o empresário está sendo ganancioso, né? Porque um empreendimento, um negócio, uma empresa, ela tem que ter, digamos, no mínimo, digamos assim, 3 faces, no mínimo 3 faces, né? A face da tecnologia do produto, a face das pessoas, né? E a face do lucro, né? Entendeu? Do mercado, do negócio, né? Então, tipo assim, não se pode fazer, menos que, tu pode até botar mais faces, porque a complexidade atual exige, as empresas são mais fractais até, essa palavra é muito, muito necessária para a gente entender o mundo atual, né? É meio fractal, né? Não sei se todo mundo sabe, até se tu quiser falar um pouquinho sobre isso, que tu acha que tu sabe mais do que eu sobre isso. Não, imagina. O ponto que eu acho que a gente está falando é que a gente fala da ganância, por exemplo. Por que um empresário ganha dinheiro, né? Por que uma empresa tem valor? Porque ela provoca impacto na sociedade. A sociedade premia aquela empresa pelo fato de estar fazendo diferença, né, na sociedade. Ela está chegando e entregando valor. Uma padaria ganha dinheiro por quê? Porque o pessoal está ganhando pão.
Então, aquele valor que você está entregando para a sociedade, que é alimentar a pessoa com uma comida gostosa, coisa parecida, é retribuída para o empresário pelo fato de ele ter assumido o risco de ter feito aquilo. Isso é um conceito que é básico dentro do ponto de vista de entender o que é o papel do empresário na sociedade. E a gente, quando fala de ganância, assim, pô, eu quero chegar e fazer uma briga, em vez de ganha-ganha, fazer uma briga ganha-perde. Eu chego e arranco da pessoa. Só que a ganha-ganha gera tanto valor, mas tanto valor, que o verdadeiro ganancioso é aquele que tenta fazer o ganha-ganha. Não faz sentido tu chegar e tirar dinheiro imediatamente. Faz sentido chegar e produzir tanta riqueza, mas tanta riqueza para a sociedade, que a sociedade vai querer te premiar pelo fato de você estar fazendo aquilo. Então, eu acho é uma coisa meio curiosa, porque parece contraditório. Entende o que eu estou falando? Estou entendendo, não é contraditório, tu tem toda a razão, mas eu digo assim, exige visão de futuro, né? Então, quando eu falei com aquele empresário da gente montar, porque é o seguinte, por que eu falei a ideia? Por que eu falei a ideia? Porque na época as videolocadoras eram o melhor negócio da cidade. Tinha uma videolocadora vizinha da empresa dele, que já estava na 10ª filial. Tinha filial em todas. Começou na Trindade, né, ali no Córrego Grande, e se expandiu, né? E eu digo assim, olha, Celso, tu tem a tua empresa aqui que tu poderia prestar o mesmo serviço de uma maneira mais moderna. E ele não quis nem pensar nisso, ou seja, ele não... A questão da visão, não quis investir naquela visão, porque ele já estava no foco dele, no segmento dele, estava ganhando dinheiro. E ele, então, não estava preocupado com isso que tu está falando, de agregar valor para a sociedade, gerar novos postos de trabalho. Seria uma nova empresa, com novos funcionários, e talvez fosse nós estamos falando 2001, 2002, estaria até antecipando um YouTube da vida, sei lá, de um jeito brasileiro de ser, né? Porque muita gente não sabe, Fábio, eu sei que tu tem certeza disso, eu sei que tu sabe disso, mas muita gente não sabe que o brasileiro é uma pessoa, um ser humano extremamente criativo e extremamente produtivo nas áreas de tecnologia. Os brasileiros se sobressaem tanto no hardware quanto no software no Vale do Silício. Não é só aqui no Brasil. Tem muito brasileiro no Facebook, no Google, em todas as empresas. Tem o Facebook teve um brasileiro como sócio, né? Entendeu? Então, porque a nossa autoestima de brasileiro é muito baixa, nós nos achamos muito meio burrinhos, meio fora a gente parece que a nossa condição de ser brasileiro não nos permite ser talentoso, inteligente e milionário. Mas olha só, vê o outro ponto de vista, o outro lado da discussão. O que as pessoas estão buscando hoje? As pessoas estão buscando mais sentido e não mais lado tecnológico. A gente começou essa conversa lá na frente. Sim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está abundante o lado tecnológico. Então, a gente chegar e quer ter profissionais tecnicamente muito bons, não é necessariamente uma coisa totalmente boa. O que a gente precisa fazer é fabricar gente que traga propósito nas ações, porque, na realidade, é isso que está faltando no mercado. É o que o mercado está dizendo que isso é valioso. Entende? Assim, quando você chega e está dizendo assim, pô, o cara não quer mais assistir aula com um professor lá que fica passando um monte de conteúdo, ele quer assistir o Felipe Neto lá no YouTube, entendeu? Tipo, começa a perceber o que é que faz a pessoa se mover. E isso que é a coisa rara, é a coisa que o mercado está dizendo, eu quero comprar. Então, entendo, eu queria passar por esse outro lado, porque, de novo, a sociedade está dizendo o que é o valor que ela está buscando. Então, se você chega e fica focando muito, talvez, na visão tecnológica, você chega e começa a largar esse outro lado. E aí traz essa discussão de volta para o assunto que a gente começou lá na conversa inicial, que é como a comunicação é relevante para a gente desenvolver esse senso de inteligência coletiva que a gente está construindo dentro do processo de relacionamento que a gente está fazendo dentro das empresas ou entre as empresas ou a sociedade com a empresa.
eu tô entendendo, o Ferrari, e eu vou ter que dizer para ti, neste momento, tá? Não, assim, é que tu és um visionário, entendeu? Tu já está enxergando lá na frente, e tu tem toda a razão, mas eu digo assim, é que tu já está antecipando realmente uma tendência do que está acontecendo. E depois dessa pandemia, dessa confusão toda que está dando no humano, nas empresas, vai haver Está um fazendo repensar. acelerar, está acelerando o processo, por incrível que pareça. Isso. Esses dias tu usou uma expressão que eu gostei muito, até eu gostei tanto que eu até escrevi agora o último post com ela, que é um novo normal. Então, só que tu já estava falando isso que tu está falando hoje, eu já estou te ouvindo a falar há um ano, Ferrari, entendeu? Não, entendeu, Miguel? Ou seja, não tinha coronavírus, não tinha. Tu entendeu? Tu estás com um pensamento correto, mas é o seguinte: existe a história das palavras, né? É uma utopia. A palavra é utopia, porque é o seguinte: tem um autor que diz assim, ele usa para explicar a palavra utopia, que as pessoas têm que entender as palavras e não distorcer as palavras, né? O autor, ele falou assim, a utopia é que nem o horizonte. A gente vê o horizonte, a distância, e a gente está vendo que o horizonte parece que tem fim. Eu digo, então eu vou caminhar em direção ao horizonte, mas tu anda 10 metros para frente, o horizonte avança 10 metros para trás, entendeu? Então, tipo assim, no momento que a gente tem um pensamento, uma visão avançada, as pessoas começam a correr numa determinada direção, mas as coisas vão mudando e esse horizonte também vai mudando, tu entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando da utopia, porque a utopia é necessário justamente para a gente sonhar, né? Tem muito pouca gente, Ferrari, sonhando. O sonhar é super importante porque ele é o primeiro passo do realizar. Sim. Tudo inicia no mundo do mental, na imaginação. Depois vira algo concreto, né? A gente está falando sobre a questão do lado comportamental, que a gente está falando também que os valores têm vindo da família, a família traz esses valores, e a gente está fazendo todo esse senso de propósito e de construção de sanidade mental para construir alguma coisa na vida, está sendo buscada ou na família, ou nas escolas, ou na internet, e a gente está tentando fazer esse processo acontecer. E as pessoas não estão mais aguentando ficar só no lado de se eu aprender tecnicamente alguma coisa, eu vou estar satisfeito, ou eu vou ganhar dinheiro, eu tendo esse dinheiro, eu vou ficar satisfeito. Esse negócio vai ficando cada vez mais claro, né? Dizendo que você não tem mais aquela satisfação simplesmente pelo fato de estar atingindo algum objetivo muito material ou muito específico. As pessoas estão querendo trazer algum elemento novo. E a gente tem discutido bastante sobre isso lá na própria Raise Hands, lá sobre esse ponto de vista. A gente falou com influenciadores sobre algumas coisas modernas que o pessoal está falando, que é trazer o estoicismo lá de 2.500 anos atrás como sendo uma coisa moderna, né? E um dos elementos que a gente tem trazido aqui para a discussão é aquela visão do memento mori, né? De lembrar que vai morrer, né? E isso é um fator que é curioso, que a gente não está no nosso dia a dia, e a gente não vê isso. E esse negócio é um dos tremendos elementos que a gente pode utilizar no processo ou de comunicação ou de relacionamento para trazer a pessoa e a perspectiva correta de interpretar a vida, né? Você lembrar que você tem limites e que você tem que construir alguma coisa que faz sentido nesse processo que você tem nessa vida terrena, né? Que você tem aqui. E isso, na realidade, é um processo que ajuda a fabricar as referências para você saber se você vai estudar um pouco técnico, estudar um pouco comportamental, estudar um pouquinho cada coisa, né? E esse lado que eu acho muito curioso desse processo, e eu tenho chamado bastante atenção sobre esse assunto, é um lado que a gente tem conversado pouco, né? Isso parece uma coisa muito religiosa. O que tu acha?
Porque, na verdade, eu vou até usar porque é o seguinte, as pessoas estão lendo muita literatura de aeroporto, né? Livros rasos, curtinhos, de autoajuda, eu estou ansioso, eu quero diminuir a minha ansiedade, aí eu leio um livro, entendeu? Aí a gente, de vez em quando, tem que ler uns livros tipo assim, ó, né? Então, este autor é o autor do Sapiens, tá? Este Uhum. livro aqui, se tu me permitir, muito brevemente, eu só vou ler a orelha dele, porque está exatamente o que tu falou. Diz ele o seguinte: a princípio, os sinais são animadores, ele falando sobre o século XXI, né? Depois de séculos combatendo a fome, vivemos um momento único em que, a despeito de não ter sido completamente erradicada, hoje morre-se mais de obesidade do que de inanição. Da mesma forma, a guerra, embora ainda exista, mata nos tempos atuais uma fração do que matou no século XX. E com o avanço da genética, teremos humanos cada vez mais saudáveis e uma expectativa de vida cada vez maior. Segundo algumas previsões, a própria ideia de morte pode estar com os dias contados. Todavia, quais são as implicações éticas dessas mudanças? O que significa, por exemplo, o fim da fome, se considerarmos a brutalidade com que tratamos milhões de animais para nos alimentar? É a pergunta que ele faz. As modificações genéticas estarão disponíveis para toda a população? Ou contaremos com uma... Também é uma pergunta. As modificações genéticas estarão disponíveis para toda a população ou contaremos com uma elite biológica capaz de feitos impossíveis aos demais, né? Aí, a outra pergunta dentro ainda da orelha, né? Da aba aqui. O que representará a existência de uma inteligência artificial que gerencie cada vez mais relevantemente a vida da sociedade, né? A vida Sim. e a sociedade. Ele está trazendo o elemento da abundância, né? Aí a última frase, se me permitir, que é muito importante. Num mundo dominado por algoritmos, até que ponto o livre-arbítrio será importante para as futuras gerações, entendeu? E este autor, ele, na verdade, ele é um historiador, ele é um pesquisador. Ele não acha nada do que está aqui nesse livro, ele achou, ele pesquisou. Sim. Ele pesquisou. No Sapiens, ele fez uma pesquisa que, inclusive, eu diria cansativa, porque ele foi buscar 70 mil anos da história do homem, ok? Mas vendo o troço curioso, ele está tentando localizar onde é que está o propósito do ser humano, né? Como um todo. Ele está verificando assim, ó, tá tudo abundante. Como é que é? Daqui a pouco tem AI que vai fazer tudo para ti, vai ter robô que vai fazer tudo para ti, vai ter comida para ficar obeso. Isso já é verdade, faz bastante tempo que tem muita comida já disponível. Está ficando muito raro, está ficando muito difícil agora ter gente literalmente passando fome, assim, né? Está ficando cada vez mais raro isso. Então, esse processo de abundância está acontecendo. Então, quer dizer o seguinte, esse lado que a gente fala sob o ponto de vista de tecnologia e de material, está mais disputado, tem menos diferencial. Se você está começando a ficar muito comoditizado. E o que está ficando mais raro é o que você faz no sentido do propósito, no sentido que você faz as pessoas ficarem ligadas. E esse é um dos elementos que a gente está tentando buscar nesse processo de comunicação que a gente tem trabalhado, de buscar esses elementos, né? Então, assim, ele passa nessa discussão que ele está passando no livro, exatamente essa preocupação, né? Tipo, tá, e aí, que sobrou pra gente, né? Tipo assim... Tá, mas, por exemplo, tem uma questão que nós conversamos anterior ao vídeo, que é super importante, assim, como é que os empresários, os empreendedores estão se colocando frente a essas questões? E até tu foi mais longe, tu foi provocativo comigo, me dizendo assim, como é que eu me sinto atendendo as pessoas, tentando, como se fosse um santo de casa aqui, tentando passar uma mensagem, tentando explicar coisas que eu estou estudando. Eu não estou, eu também, a exemplo do Yuval Noah Harari aqui, eu não estou achando nada. Eu estou vivendo e vivenciando. Então eu tô, digamos assim. E aí
tem 3 palavras que também não são compreendidas, porque eu estou dizendo, as palavras estão sendo todas torcidas. A história das fake news, né, Sim. o Fábio? Esses dias eu escrevi um post falando assim, verdades ou mentiras, né? Tipo assim, o que é verdade, né? O que é verdade? Então, existem 3 palavras diga assim, explicando o meu papel junto aos empresários, tentando passar um pouco dessas ideias que tu está falando aí. Talvez até nem tão avançado, porque se fosse tão avançado, eles não me atenderiam, tipo assim, né? Mas eu digo assim, passando, existe então a palavra consulting, tudo assim, no mundo se definiu palavras em inglês e palavras em latim, né? Tu usou memento mori aí, que é latim, né? Que eu achei interessante essa referência que tu fez, mas eu dizer, a palavra consultoria, que é consulting, né, em inglês, porque antigamente, assim, ó, quando eu tinha 15 anos, Ferrari, eu comia alguma coisa que me fazia mal, o meu pai e a minha mãe me levavam no médico. Porque eu estava com dor de barriga, porque aí me levavam no clínico geral, era o médico. E ele resolvia, dava um lactopurga, fazia alguma coisa, tá, eu ficava bom, muito líquido, aquelas coisas. Aos 25 anos, 10 anos depois, eu já ia no gastroenterologista, né? Por quê? Porque já o clínico geral já não. Se eu fosse no clínico geral, eu disse, mas fazia uns exames. Então, eu digo assim, nós começamos um mundo com muita. Começou a medicina, a exemplo desse trabalho que a gente faz nas empresas, ela começou a ficar particionada, especializada, né? Cada um faz um pedacinho, né? Então, nesse trabalho que vocês fazem, que eu achei muito legal, e é por isso que eu me coloquei à disposição para colaborar e apoiar, né? Que é assim, ó, vocês estão usando uma ferramenta multimídia, que é o YouTube, que é o vídeo, a força do vídeo, né? Porque nós estamos quase respirando juntos aqui, né? Cada um no seu quadrado, na sua casa, mas nós estamos aqui debatendo, conversando, respirando junto. Nesse momento não é muito bom respirar junto, né, por causa da pandemia, mas nós estamos fazendo um importante trabalho que isso está raro nos youtubers. Os youtubers estão só com o viés de entretenimento, distração, né? E vocês pegaram um viés empresarial, um viés empresarial humanista, que é mais, como se fossem as especialidades. Então, só para fechar o que eu estava falando, então existia, quando eu comecei como consultor, era só consultor. Agora já existe o coaching, que é outra palavra. Não, é coaching. Pô, Capel, tu não é coaching. O que é o coaching? O coaching é o treinador, era eu gerente de treinamento, sabe? Que eu estava treinando as pessoas e ensinando as pessoas a fazer o seu trabalho e dando uma melhor prática de vida para ela, né? Uhum. E aí agora tem mais uma palavra para explicar, que é o mentoring, que é isso que vocês estão querendo fazer, que é trabalhar a parte mental, a parte assim da transcendência, do propósito. Isso é mentoring, tu entende? Sim. Né? Então, e isso as empresas ainda estão atrapalhadas, porque eu estou te dizendo, consultoria já é um negócio, o cara vai vir aqui, vai mexer nas minhas coisas, vai saber das minhas informações, estratégias, vai saber do meu negócio, depois vai montar um negócio, tu entende? Coaching. Coaching parece uma coisa, porque o pessoal torceu a palavra e parece um personal trainer, né? O coaching ficou meio personal trainer. Não, o coaching é só para o diretor. O objetivo, no caso, ali é começar a impactar as pessoas tentando alterar o modelo mental, né? Que é fazer aquela mudança que o pessoal fala de mudança de mindset, né? Tipo, você não tem mais aquele lado técnico, tem um lado agora de ajustar como é que a tua mente está rodando, fazer uma mexida daquele...
mindset muito importante também, as pessoas entenderem o que é isso, né? Entendeu? Sim, exatamente. Quando a gente produz esse vídeo, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, a gente está fazendo um processo de diálogo, né? É um processo dialético-socrático, que a gente chama, né? A gente está fazendo uma troca de pontos de vista que a gente acredita que, por insistência, por troca, algum momento faz uma troca de uma chave dentro da cabeça da pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Então, a gente às vezes passa um negócio, a gente sabe que a primeira vez que a pessoa vai escutar, ela vai dizer assim, pô, o cara não tem a menor noção do que está falando. Mas você vai insistindo, vai passando aquela informação, e aquela informação vai chegando e vai fazendo mudanças de mecanismos internos na cabeça, até determinado momento que uma coisa encaixa, que a gente chama que faz a tal da mudança do mindset, que faz a mudança da percepção de como é que ele vê o mundo. Então, esse é o nosso objetivo no processo de comunicação. Todo processo de comunicação, basicamente, é isso, né? Como é que você chaveia a interpretação de mundo que cada uma das pessoas que consomem aquele conteúdo. Trazendo aquele agora, juntando todos os elementos que a gente discutiu ali, tinhas falado de fake news, tinhas falado dos youtubers que estão produzindo conteúdo raso. E isso são sinais das coisas que estão acontecendo de mudança. A comunicação está saindo daquela comunicação de cima para baixo, da mídia principal, e ela está começando a ficar democratizada, ela começa a ficar mais ligando as pontas estão começando a trocar figurinhas. E essa troca de figurinha, das permite fazer a mudança de percepção do mundo muito mais próxima, né? E não é mais aquele processo de mudança que era imposta em cima das grandes instituições, empresas midiáticas que a gente tinha no mundo. Esse processo está começando a fazer uma quebra. Quem está produzindo conteúdo hoje em dia está fazendo conteúdo que a gente chama de conteúdo mais raso. É um conteúdo que não faz grandes mudanças de interpretação de mundo. São mais entretenimento, é mais comida, é mais fitness, dietas, são coisas que teoricamente faz a pessoa fazer uma pequena mudança na chave, na cabeça, e faz a pessoa ajustar um pouquinho da interpretação de vida. Então, tu faz uma pequena mudança de mindset e é o lado mais raso, no sentido que assim, é a coisa mais fácil de ser feita. E isso está tomando a internet. A internet tem tudo sobre isso. Se você procurar sobre fitness, sobre dieta, sobre exercício, sobre coisa parecida, você vai ver que está entupido. Para produzir vídeo, por exemplo, também, é um conteúdo que está rodando, tem um monte de gente produzindo conteúdo sobre produção de vídeo. Então, no meu entendimento, esse processo está começando por aí. E isso já está provocando um transtorno tão violento, porque as pessoas estão tirando tempo de consumo de televisão, estão consumindo YouTube. Sim. E isso está viabilizando um processo de mudança. A primeira mudança mais drástica que está acontecendo no processo político. Por exemplo, a gente tem a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, e a gente sabe exatamente que a mídia começou a ser derrubada num elemento político, no poder, né? Tipo assim, já a primeira quebra. Na comunicação, né? E através da comunicação, que a viabilização do processo está caminhando. E na nossa interpretação, esse negócio vai caminhar, entendeu? A gente vai começar nesses processos mais curtos, mudança de mindset mais pequenos, e a gente vai caminhar para um processo de transformação de interpretação de mundo muito mais genérico. E o papel da gente como empresa e como comunicadores é de chegar e fazer esse processo ser uma coisa positiva para todo mundo. E a gente não deixar isso ser mais uma ação de um grande interesse mundial, conseguir fazer o processo de transformar todo mundo em gado, vamos dizer assim. Mas, viu, Ferrari? Então, assim, isso que tu está falando é sobre as redes sociais. Na verdade, tu estás falando sobre as redes sociais. Rede social, eu não gosto de falar a palavra rede social só para questionar, assim, porque, na realidade, a rede social é uma das ferramentas de comunicação. Você poderia usar o WhatsApp. Não, mas sobre as ferramentas... as ferramentas que constituem as redes sociais, que tem o LinkedIn, o YouTube, o Instagram, né? Todas as... Mas o WhatsApp também é uma tremenda ferramenta. Entendeu? Tipo, a gente não chama de rede social. A gente não chama ela de uma rede social. É uma ferramenta de chat. O ponto é que a gente não pode ficar preso. A gente não pode ficar preso na percepção da ferramenta. E sim no processo de mudança que está acontecendo. Não, mas o que eu quero te falar, eu concordo com o que está falando, mas assim, que a rede social, de novo as palavras, as pessoas... eu estou falando o lugar comum, como as pessoas pensam. A rede social, ela tem um lado que é maravilhoso, por tudo isso que tu está falando, democratizou a informação, tirou o poder dos grandes comunicadores.
é o lado maravilhoso. E tem o lado horroroso, né? O lado do besterol, das fake news. Eles estão inventando conteúdos. Então, tipo assim, quando vocês estão trabalhando, eu estou trabalhando. Qual é a história do propósito, que tu usa muito essa palavra, a tua empresa é focado como se fosse uma meta de vocês, a busca de propósito, né? Então, tipo assim, qual é o meu propósito quando eu montei a Escola Trabalho e Vida? Eu digo assim, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar o meu conhecimento, cara, é um Memento prejuízo. Mori. Memento Mori, lembra? É um prejuízo para um país como o Brasil. Eu sou aluno de escola pública, o Ferrari, e é tipo assim, o governo, o Brasil investiu em mim, e aí eu não agrego nada, eu não deixo nada, eu passo pelo planeta Terra como se não fosse, tu entendeu? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi são coisas de grande importância, de grande valor, que eu estou, digamos assim, fragmentando em posts, em artigos, mas eu estou colocando, e eu não faço, eu faço mais, eu estou tentando fazer mais, eu não estou fazendo um post que dê a minha opinião sobre o que eu acho. O meu post é assim, eu penso num tema, eu desenvolvo o início daquele tema com o meu pensamento original, vamos dizer assim, e depois eu faço uma pesquisa, a história da pesquisa. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: se a gente pegar o Yuval Noah Harari, aqui, esse autor aqui, né, de novo, né, esse livro aqui, Sim. este cara, ele é um historiador, tremenda pesquisador, que ele está preocupado em agregar as verdades para o mundo. Tem duas páginas deste livro que aí fica até o gostinho para um próximo vídeo que a gente possa eventualmente fazer, que é assim, ó, duas páginas deste livro colocam esta pandemia como uma gripezinha, sinceramente falando. Perto do que este pesquisador viu que aconteceu já no mundo em determinadas épocas, né, tipo gripe espanhola, peste bubônica e outras coisas do gênero, isto é uma gripezinha. As pessoas, por conta da mídia, por conta das redes sociais, eu vou usar em linhas gerais assim, se criou quase que um pavor sobre isso. Tem gente que está ficando doente, porque depressão, tem coisas graves acontecendo nos bastidores aí que não é noticiado, suicídios, uma série de coisas, entendeu? Então é muito importante essa coisa do conteúdo de verdade, a verdade, assim, o que é verdade? Porque é o seguinte, a gente vendo aqui esse autor, eu digo, pô, esse cara não é muito bom da cabeça. O cara fazer, retroceder 70 mil anos para tentar explicar por que nós somos homo sapiens, né? Entende, né? Nessa bagunça que a gente vive, né? E aí ele agora, esse livro aqui, que eu mostrei já duas vezes, né? Ele já está pegando Idade Média, né? Ele já está pegando a Idade Média e ele pegou três ondas. A primeira onda de problemas do mundo era a fome, né? Que nós já vimos que isso está mais ou menos resolvido. Resolvida essa questão, as guerras terríveis, sangrentas, que ele bota as datas aqui, Idade Média, período medieval, esse tipo de coisa. E recentemente, né, digamos assim, na verdade, eu até inverti, porque ele colocou as bactérias e os vírus antes da guerra. Mas ele disse que são os três grandes fatores, e isso aconteceu ao longo de séculos. Hoje em dia, o Ferrari, isso está sendo um problema para o mindset, que é muito importante, porque as coisas estão acontecendo em semanas, meses e poucos anos, entende? Então, parece que as pessoas estão numa agonia,
pessoas jovens que eu converso, eu tenho filhos jovens e tenho os meus netos mais jovens ainda, né? A gente vê que um jovem de 20 e poucos anos, ele acha que se ele chegar aos 30, 35, já tá bom demais. Eu digo, nossa, da onde que a pessoa tirou a história do momento, da onde ela pensa, que expectativa de vida curta é essa, tu entende? Sim. Mas é por causa dessa correria, tu entende? Essa falta do o que é relevante, né? E é o trabalho que a gente tem como processo de comunicação é tentar descobrir como ajustar esse mindset dessas pessoas. Eu acho que é o grande desafio. Isso. E assim, tu levantasse uma questão, por exemplo, de chegar, pô, esse livro é bacana. Esse livro me ajudou a montar um mindset diferente do que eu tinha antes. Eu me ajudei a ajustar o meu propósito. Perfeito. Acho excepcional. Adoro ler livros também. O ponto principal que eu vejo é que acho que 10 vezes, pelo menos, mais pessoas podem ser impactadas por um vídeo que está disponível no YouTube ou numa mensagem que seja postada no Facebook. E você chegar e começar a passar essas informações aos poucos, né? Tipo, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, até começar a fazer essa mudança, talvez seja uma mudança, seja um processo talvez mais moderno, mas seja um processo que tenha mais eficácia no processo de ajuste da percepção das pessoas. Eu acho que a gente não está caminhando para consumir mais livros, a gente tá caminhando para uma situação que a gente está consumindo menos livro, e é uma pena, mas está acontecendo, e a gente tem que aceitar, não sei. Não sei se tu lembra, agora eu vou te relembrar da nossa primeira conversa, há 3 meses atrás, talvez, né? Eu acho que foi em janeiro aquela conversa, que eu estive na Raizen, né? E eu explicando, eu digo, o Ferrari, eu acho que nós temos uma parceria natural, porque eu tô muito na escrita e na pesquisa, entendeu? E eu vejo que, tipo assim, hoje o alcance, eu consigo ter um alcance, vamos dizer assim, diário de 100 pessoas, né? Eu já ando feliz porque ao longo desses 4, 5, 6 anos, tem mais de 25 mil pessoas e em muitos países, mais de 10 países. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fico imaginando se, em vez de ter escrito posts, eu tivesse a competência de vocês para fazer vídeos com conteúdos, entendeu? Em vez de escrever um post que a pessoa demora 10, 15 minutos para ler e às vezes nem quer ler, porque as pessoas não estão mais querendo ler, nem concentração para ler as pessoas têm. Se eu conseguir, e eu fiz aí recentemente, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu fiz alguns vídeos, mas eu não me animo a fazer os vídeos que vocês fazem, que são lives, né? Como nós estamos fazendo agora, e vídeos longos de 15, 20 minutos. Eu me animei a fazer vídeos curtos, porque parece que nem vídeos grandes as pessoas estão querendo ter paciência de ver. Mas em algum lugar as pessoas vão ter que se instruir. Ou vai ter que ler o livro, ou vai ter que ver o vídeo de 1 hora. Ou vai ter que contratar um coach. Esse livro eu vou demorar, o quê? 3 semanas para ler este livro, que eu estou na metade. Eu já estou há 1 semana e meia lendo o livro, né? Então, aí o que depois eu vou fazer? Eu vou escrever um post, um resumo das principais ideias desse livro, e a pessoa vai consumir aquele resumo, se ela quiser. Agora, eu acho que nós ter citado ele, ter lido aquela orelha no vídeo hoje, talvez tenha um efeito muito mais eficaz do que o próprio post que vai ser escrito, entendeu? Pode ser, mas na minha percepção as pessoas querem cada vez mais autenticidade, que acho que é uma forma de filtrar o conteúdo. O elemento, talvez, de apresentar uma coisa de forma muito roteirizada, muito estruturada, muito formatada, dá uma sensação de que foi feito de forma artificial, e isso não traz tanta conexão no processo de comunicação. Então, a gente tem uma ênfase muito forte de fazer alguma comunicação que mostra a nossa natureza real. A gente chama de mostrar cozinha, né? Então, assim, quando a gente está falando aqui, e eu falo, por exemplo, ou quando você fala, a gente fala o que a gente pensa. E a gente pode estar certo ou pode estar errado. Mas o ponto é que, claro, que as pessoas podem opiniões, ter... né? Opiniões. Exato, e as pessoas podem se identificar com aquela pessoa. É muito difícil você se identificar com uma ideia, tipo, identificar com a visão do livro ou coisa parecida. Ela é mais difícil, tu entende?
Então, é mais fácil Eu a gente entendo. chegar e dizer assim, pegar assim, ó, o Ferrari pensa assim, desse jeito, eu também concordo com ele, não concordo, eu penso como o Capra pensa, eu não penso, e isso faz as pessoas desenvolver um senso de identificação, de ver que aquela pessoa é boa, é ruim, é coisa parecida, defender, não defender, e isso é um lado que é um pouco mais tribal, é um pouco mais eu gosto muito da referência que eu li uma vez num material falando sobre a conversa em volta do fogo, né? Tipo, aquele espaço onde você senta em volta, ou a praça pública, na época dos gregos, onde as pessoas começavam a trocar ideias e formas de pensamento. E a gente está, de certa forma, voltando, recriando essa percepção antiga numa visão digital. E a gente está fazendo essa troca de informações. Eu penso assim porque eu vi isso e coisa parecida. E isso é a nossa nova forma de crescer, que é o que está acontecendo. Tu falou da Grécia Antiga, né? Por exemplo, a Academia do Platão, né? Então, as pessoas se reuniam em torno de um mestre, que seria o Platão, o Aristóteles, o Sócrates, esses grandes pensadores, filósofos, né? Mas as pessoas conversavam, na verdade, não era uma aula estruturada com currículo, com grade de ensino, entendeu? Então, tipo assim, a tecnologia já está permitindo que este vídeo que nós estamos fazendo entre duas pessoas, esses dias eu vi um vídeo que eu acho que tinha 16 pessoas, ou sei lá qual é o número, mas era muita gente na tela, cada um, por conta dessa coisa da Covid, no sentido de autoajuda, alguém fez algum vídeo assim, entendeu? Se eu fosse falar uma mensagem, ou deixar um recado legal assim para as pessoas, assim, ó, nós temos que procurar o bem, né? Olhar os bons exemplos, né? Não existe almoço grátis, pessoal, sabe? Para se ter as coisas, para se adquirir as coisas, a gente tem que se esforçar, tem que estudar, tem que trabalhar, não existe o filme Matrix, que a pessoa tinha um conector aqui na nuca e baixava o programa, talvez vá acontecer um dia, né? Mas talvez ainda vai demorar décadas, né? Séculos para acontecer isso. Então, é preciso que haja esse esforço de buscar, porque assim, a internet, rede social, o que a gente quiser chamar, se a gente usar uma metáfora, tá? É como se fosse um lixão, né? Tem de tudo ali, né? Mas tem catadores, né? As pessoas que catam ali, vamos pegar essa metáfora bem pobre, assim, né? Mas tem gente que tira a riqueza dali, que faz reciclagem, material para reciclagem, separa as garrafas de plástico, de PET, etc. Então, e isso exige esforço, isso exige inteligência, isso exige sabedoria, entendeu? Então, tanto pelo meio físico do livro, do professor em sala, porque as crianças, estou dizendo, o meu neto está com a maior dificuldade de acompanhar as aulas, tanto que a minha filha meio que bloqueou o YouTube dele, ele agora está meio, entre aspas, não está podendo acessar o YouTube. Ele acessa. Porque ele acha a aula muito chata, entendeu? Então, que bom, eu diria assim, só para fechar a minha fala, eu diria que bom, o Ferrari, que a gente está com esse propósito do bem, de passar verdades, informações verdadeiras, que são ou pesquisadas, ou vividas, ou praticadas. Na real, eu não vou dizer a minha idade, mas eu vou dizer que eu já trabalho há mais de 40 anos, né? E eu trabalhei em empresas bem diferentes, eu trabalhei desde a multinacional de 2, 3 mil funcionários, a empresa, como eu citei, a Souza Cruz, né? Até empresas pequenas, startups, eu tive
na Spectro, que foi a minha última experiência, eu entrei lá, ela era uma startup de 10, 15 pessoas, entendeu? E aí eu ajudei a empresa a evoluir para uma EBT bem grande, mais de 100 pessoas. Mas então é Isso aí, importante... eu acho legal, que na realidade... também posso me considerar um pouco velho também, e eu posso dizer que, na realidade, pegar essas referências das pessoas que já passaram por algumas experiências é sempre uma coisa boa, é uma coisa que ajuda as pessoas a crescer. Escutar, pelo menos, você não precisa concordar, mas mesmo escutar, né? Ô, Capel, então eu queria saber o seguinte, como é que tens produzido uma quantidade enorme de conteúdos na internet, né, YouTube, coisa assim, onde é que o pessoal pode te encontrar? Olha, é o seguinte, aqui eu vou virar um pouquinho o vídeo aqui, ó, eu tenho um portal que tem aquele endereço lá, gestãoebt.com.br, tá? No início, o pessoal, como o pessoal me conhece por Capel, eu botava assim, blog do Capel, mas neste portal, na terceira aba, tem o acesso para o meu blog, né? E eu tenho o domínio direto do blog, que é escolatrabalhoevida.com.br, tudo junto, escolatrabalhoevida.com.br, tá? Então, são os dois lugares onde digamos assim, a parte central de conteúdos está. Mas eu tenho um canal no YouTube, Escola, Trabalho e Vida, eu tenho uma fanpage Escola, Trabalho e Vida, né? Eu foquei mais no Escola, Trabalho e Vida. O meu Twitter, que continuou, @gestãoebt, né? Entendeu? Então, eu só não estou no Instagram, tá? Não, esse lado bonito de imagens de vocês, eu acho que eu não tenho muito essa prática. Então, eu fiquei, assim, para ficar meia boca no Instagram, nem vou para o Instagram. E o Instagram parece ser uma fonte de onde muita gente está buscando. Não sei qual é a tua opinião hoje sobre o Instagram, né? Na realidade, o nosso trabalho é tentar atingir o público onde ele está, né? A gente não controla onde é que as pessoas estão, as pessoas consomem conteúdo onde elas querem. E a gente tenta, digamos assim, eu quero impactar um determinado público, eu preciso saber onde aquele público está e começar a passar conteúdo daquele meio. Então, eu não posso ficar julgando demais. Então, a gente tenta fazer o seguinte, a gente tenta fazer o máximo que consegue dar pelo nosso esforço e torce para que aquele público que a gente quer atingir esteja lá, né, consumindo. Então, vai dar trabalho, vai ficar mal feito, porque eu não estou conseguindo, coisa parecida. Assim, a gente tem que atingir eles, a gente tem que produzir aquele conteúdo para lá, para ir deixar lá. Então, assim, como recomendação, eu diria assim, se tem gente que está consumindo o Instagram e você quer atingir eles, publica lá, mesmo que não esteja com aquele design top ou coisa parecida. A questão é você chegar e estar presente e apresente as informações que você tem. E é o caso que a gente está fazendo aqui. Eu não estava rodando muito as minhas redes sociais próprias, a gente estava focado muito mais na empresa. Eu vou começar a rodar um pouquinho a mais a minha rede social. Esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, eu vou botar no meu canal do YouTube particular. Se você quiser, eu posso encaminhar para você, botar também no teu YouTube. A gente pode ter publicado em 2 lugares. Eu te agradeço, eu te agradeço. Eu ia te pedir isso, eu te agradeço. Não, o que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer a troca de audiências. Então, na realidade, eu pego a minha audiência e jogo para a sua, e a sua joga para a minha. As pessoas gostam de conviver com as pessoas que pensam parecido. Então, é interessante que a gente se encontre e se apresente para os dois lados, né? O que o nosso ponto comum é conhecimento útil, conhecimento necessário, conhecimento de verdade, né? Esses dias eu estava vendo uma live de vocês, não sei se era uma live, era um vídeo de vocês explicando a técnica do churrasco, né? O principal churrasco. Isso, bacana, cara, porque tem gente que não sabe fazer churrasco, entendeu? Então, tu entende? Eu que sou gaúcho, então eu sei, para mim eu achei curioso, entendeu? Mas tem gente que aprende com aquilo ali, é muito bom, entendeu? Muito bom. E é um impacto positivo, quer dizer, o churrasco não vai fazer mal, é uma coisa boa, é uma coisa social, é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo, então é
é uma mudança de mindset, você chegar e estar preparado para fazer um churrasco. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada para isso. Claro. Então tá, pessoal, YouTube, eu vou estar disponível lá, eu vou provavelmente subir o canal do podcast, vou provavelmente botar no Spotify esse conteúdo que a gente está gravando. As minhas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram, eu provavelmente vou fazer encaminhamentos também por lá, e a gente vai se falando. Eu agradeço muito ao Capel pela experiência que a gente fez de gravação, acho que o conteúdo ficou bem interessante, vai ter um bocado de gente aí que vai gostar das brigas que a gente teve aqui na conversa, e eu estou muito feliz que a gente tenha tido essa oportunidade. Muito obrigado, eu acho que agradeço a ti, Ferrari, pessoalmente, a equipe da Rising, né, e esperamos realmente que a gente agregue valor para o mundo, né, para a nossa sociedade, para o Brasil, né, então... Vamos em frente, pessoal, não vamos ficar muito focado em problema, tragédia, e as pessoas não sabem que não sabem. Isso aí que está o grande problema, entendeu? As pessoas têm que ter essa simplicidade, essa humildade de não se achar demais, história do ego, sabe? Sim. Tem muito ego inflado. Nosso papel é esfregar na cara dessas pessoas o tempo todo até eles entenderem. É o que a gente vai fazer agora. A gente é velho e a gente é chato também. Vamos lá. Obrigadão. Grande abraço. Falou, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.